Minha sogra disse que uma mulher de verdade serve os mais velhos no seu casamento, mas os próprios sogros dela ouviram e como ela não fez isso no dela poderia começar agora. Minha sogra provém de uma família extremamente ortodoxa e conservadora, embora toda essa situação seja simplesmente porque ela é uma sogra ruim comigo. Minha sogra sempre foi muito fria comigo, mas nunca disse nada diretamente contra mim nem tentou me insultar de nenhuma maneira. Ela tem um único filho, meu marido, e não quer ficar do lado ruim dele, então sempre tentou manter as coisas civilizadas comigo. Mesmo que não goste muito de mim, ela não demonstra isso de forma tão óbvia. Meu marido e eu ficamos noivos depois de namorar por 3 anos. Durante todo o processo de planejamento do casamento, ela tentou ser o mais controladora possível até que meu marido pediu que ela se afastasse. Ainda assim, no dia do meu casamento algo ela tinha que fazer. Pouco antes de o almoço ser servido após a cerimônia, ela disse a meu marido e a mim que precisávamos esperar. Aparentemente ela acreditava que em vez de me sentar com os convidados e jantar como pessoas normais, eu deveria servir nossos convidados, especialmente os mais velhos, já que este era meu primeiro dia como esposa e eu deveria aceitar o papel de servidão. Achei uma ideia ridícula. Não há nenhuma geração que acredite nisso e achei muito ofensivo porque ela disse isso especificamente para mim, não para meu marido. Corrijam-me se estiver errada, mas se ela está me pedindo para respeitar a geração mais velha, então acho que o mesmo deveria se aplicar ao meu marido também. Antes que eu pudesse dizer algo, os sogros dela intervieram e disseram que nesse caso ela deveria ter feito mesmo no casamento dela também, mas não fez, então poderia compensar agora ou deveria parar de dizer bobagens. Então os avós maternos e paternos do meu marido começaram a discutir enquanto minha sogra simplesmente saiu da sala furiosa. Depois que ela saiu, não esperamos que ela voltasse, continuamos com os eventos do dia. Um par de horas depois a vimos por aí e as coisas pareciam normais, a briga e tudo mais aconteceram em particular, mas em público todos se comportavam normalmente, então presumi que tudo estava bem. Não queria deixar que ela arruinasse meu grande dia, então esqueci o assunto. Agora, passaram-se alguns dias e ela insiste que eu deveria me desculpar com ela porque devido à minha negligência foi ela quem levou bronca dos sogros. Ela afirma que tudo isso poderia ter sido facilmente evitado se eu simplesmente tivesse aceitado servi-la no almoço. Ela tem me incomodado durante alguns dias com telefonemas e mensagens. Finalmente ontem à noite explodi e disse que ela deveria ter pensado melhor antes de falar porque tinha tido uma atitude tão terrível e retrógrada. Disse que não ia tolerar mais isso. Também disse que não estava interessado em falar com ela nunca mais e então a bloqueei. Por minha causa meu marido também decidiu não ter contato com ela. Pelo que ouvi do meu sogro, ela parece um trapo sujo molhado de tão triste que está e ele está tentando fazer com que voltemos a falar com ela, mas eu não quero e por minha causa meu marido também não quer. Isso é o que me faz sentir um pouco culpada, que meu marido também não fale com ela por minha causa. Edição. Então, para responder algumas de suas perguntas. Sim, minha sogra nasceu e foi criada aqui nos Estados Unidos e os pais dela também são americanos, só que os pais e a família dela acabam sendo extremamente conservadores, então ela cresceu com essas crenças. De qualquer forma, essa situação não tem a ver com isso porque não conheço nenhuma tradição que sugira isso, é simplesmente ela sendo uma sogra desagradável e pronto. De fato, o lado paterno da família do meu marido também era um pouco assim, tanto que o casamento dele havia sido arranjado pelos pais. No entanto, eles acabaram gostando um do outro e se casaram felizmente. Meu sogro é um pouco mais progressista, então mudou com o tempo e os pais dele também. É por isso que meu marido não se parece muito com o lado da família da mãe dele. Infelizmente a família da minha sogra permaneceu a mesma enraizada nessas tradições antiquadas. Toda a ideia de servir os convidados antes de se sentar para jantar era parte das tradições da família dela. Isso não significa necessariamente que tenha que ser parte das minhas também, mas por alguma razão ela simplesmente assumiu que tinha que ser. Ela não fez isso no casamento dela, então os pais conservadores dela não pediram nada disso. Claro que eles a defenderiam no meu casamento, mas essa tradição não existe, ela simplesmente não fez, mas queria que eu fizesse, provavelmente como um jogo de poder. Seja qual for o caso, até agora ela tem sido amável comigo por respeito ao filho, mas até meu marido me disse que no passado teve muitos problemas com a mãe, embora sempre tenha tentado se dar o melhor possível com ela, o relacionamento deles sempre foi um pouco tenso. Desta vez ele achou que ela tinha sido muito desrespeitosa comigo e que me pressionar a me desculpar era levar as coisas a outro nível, então ele decidiu que não falaria com ela até que eu decidisse perdoá-la. O que não tenho intenção de fazer porque a intenção dela era arruinar meu casamento com as palhaçadas dela. Enfim, espero que isso esclareça tudo e dê mais contexto à situação, como haviam me pedido. Atualização. Muito obrigado a todos que comentaram na minha publicação. Meu marido e eu decidimos que vamos manter nossa decisão de não falar com ela. Honestamente, neste momento queremos aproveitar nossa fase de recém-casados e não podemos com uma sogra assim. Em alguns dias vamos para a lua de mel e queremos aproveitar isso ao máximo. A melhor maneira de fazer isso é não nos envolvermos com os pais dela de jeito nenhum, especialmente com a mãe dela. Até o pai dela tem agido de maneira muito estranha desde que paramos de falar com ela. Geralmente ele não se envolve em dramas familiares como este, ele é mais do tipo estoico. Gosta de fingir que não sabe o que está acontecendo só para não ter que dar sua opinião e se meter em nenhum problema. Sempre foi assim.
Ou pelo menos é o que meu marido disse e o que eu também notei. Até no dia do casamento ele não se envolveu, mas agora parece muito ansioso para tentar resolver este problema tentando fazer com que nos desculpemos. Não é como se ele estivesse defendendo o que minha sogra disse, nem quer que nos desculpemos de maneira genuína, ele só quer que digamos desculpe, pelo simples fato de fazê-lo para que pelo menos a situação se resolva. Ele disse ao meu marido que a mãe dele está ficando mais velha e que simplesmente se sentiu insegura e um pouco deixada de lado pelo fato de não ter podido contribuir para o planejamento do casamento tanto quanto achava que tinha direito. Por isso ela ficou um pouco louca. Mas afinal, é a mãe dele, então ele deveria perdoá-la e seguir em frente. O irônico é que para perdoá-la ele é quem tem que se desculpar com ela. E não sei como isso faz sentido. Não só ele espera que eu também me desculpe, embora eu realmente não tenha culpa aqui, exceto pelo fato de que me defendi. Claramente isso não agradou muito a ela. Se ela escolheu o lado errado para estar, então que assim seja. É perda dela, para ser muito honesta, porque agora também não vamos falar com ele. Eles tornaram muito difícil para nós nos darmos bem com eles, especialmente por causa do comportamento deles nos últimos dias. Antes disso meu relacionamento com minha sogra tinha sido um pouco estranho, mas pelo menos não era tão ruim. Agora, no entanto, não sei o que vai acontecer no futuro. Atualização 2. Passaram-se alguns dias desde minha última atualização e neste momento meu marido e eu estamos em nossa lua de mel. Pensamos que teríamos um pequeno descanso dos pais dele, mas ao que parece, isso não é algo com o qual eles concordam. Temos os ignorado nos últimos dias, exatamente como dissemos que faríamos. Silenciamos todas as mensagens e notificações deles, porém não os tínhamos bloqueado caso surgisse algo importante. Mencionei antes que meu marido é filho único. Ele disse que não queria bloquear os pais porque se sentiria extremamente culpado se algo ruim acontecesse e eles não pudessem contatá-lo. Afinal, independentemente de suas opiniões e pontos de vista, eles o criaram com muito amor, e não posso discordar disso. Achei prático, então nenhum de nós dois os bloqueou, apenas silenciamos e verificávamos as mensagens deles periodicamente. Eles não compartilharam nada importante, apenas continuavam reclamando da mesma coisa repetidamente. Chegou a um ponto em que ambos nos sentimos imunes às tentativas deles de nos fazer parecer os vilões, apenas verificávamos as mensagens por obrigação, nada mais. No entanto, esta manhã acordamos com um monte de mensagens e chamadas perdidas de outros membros da família que meus sogros decidiram envolver. Não tínhamos ideia de como eles ficaram sabendo porque o incidente no dia do casamento ocorreu em particular e eles não foram convidados. Apenas as pessoas na sala sabiam e eu tinha certeza de que meus pais ou os avós do meu marido não haviam compartilhado essa informação com mais ninguém. Obviamente estávamos furiosos. Tentamos contatá-los imediatamente para confrontá-los sobre o assunto, mas percebemos que eles nos haviam bloqueado. Isso aconteceu pela manhã antes mesmo de tomarmos café, então ambos estávamos bastante irritados. Depois decidimos não deixar que isso nos afetasse. Afinal, estamos em nossa lua de mel e queremos aproveitá-la ao máximo. Pensamos que mesmo que os confrontássemos não importaria, eles não iriam perceber de repente que estavam errados e se desculpar, simplesmente se agarrariam ainda mais à versão deles dos fatos. Com relação aos familiares que entraram em contato conosco, esclarecemos as coisas e contamos o que realmente havia acontecido. Ao que parece, meus sogros estavam espalhando mentiras que não se sustentavam sozinhas, dizendo que eu explodi. Gritei com minha sogra, a insultei, a esbofeteei e que quando ela saiu furiosa meu marido disse a ela que eu o havia incomodado e que eu precisava me desculpar. Uma história completamente ao contrário e com várias mentiras extras para torná-la ainda mais dramática. A maioria dos familiares que entraram em contato conosco achou muito estranho ser arrastada para essa confusão. Eles se comunicaram porque acreditavam que tínhamos o direito de saber o que estava acontecendo, mas não queriam fazer parte do drama. Eles acabaram se desculpando e dizendo que minha versão provavelmente é a verdadeira porque conhecem minha sogra. Não sei o que meus sogros pretendiam alcançar, mas tudo o que conseguiram foi se humilhar e humilhar a família. Independentemente de tudo, decidimos não deixar que isso prejudique o resto de nossas férias. Merecemos nos divertir em nossa lua de mel e não vamos permitir que isso destrua nosso humor. Eles podem continuar enviando mais mensagens se quiserem. Nós já dissemos o que tínhamos que dizer. Neste ponto não faz diferença porque ninguém acredita na versão deles dos fatos. Atualização 3. Meu marido e eu voltamos da nossa lua de mel há alguns dias. A vida voltou ao normal agora que estamos voltando ao trabalho. Depois do incidente na lua de mel com os pais dele, decidimos não prestar atenção e simplesmente continuar como se nada tivesse acontecido. Decidimos ignorá-los completamente. O que se faz com esse tipo de gente? Quando não fizeram nada de novo, pensamos que já teriam superado tudo isso, mas em vez disso decidiram aparecer na nossa casa exigindo explicações por tudo o que havia acontecido. Não sei como, depois de tudo o que ocorreu, eles têm a audácia de aparecer na nossa casa e nos exigir uma explicação, como se fossemos nós que nos esforçamos para criar drama. Meu marido estava prestes a sair para enfrentá-los e dizer umas verdades, mas fui eu quem o impediu porque sabia com certeza que eles não estavam ali para raciocinar conosco ou resolver nada, estavam ali para provocar uma briga e obter uma reação nossa. Se saíssemos e falássemos com eles, estaríamos nos envolvendo ainda mais nesse drama, que é exatamente o que eles queriam, nos arrastar para o nível deles. De alguma forma consegui acalmar meu marido e convencê-lo a ficar dentro enquanto eles continuavam batendo na porta e tocando a campainha umas 15 vezes exigindo que saíssemos para falar com eles. Continuavam dizendo que era muito desrespeitoso da nossa parte porque sabiam que estávamos em casa, e claro, disseram que tudo isso era culpa minha. Foi bastante irritante, mas quando ainda não tinham ido embora, mesmo depois de 10 minutos, decidi gritar com eles de dentro. Disse que se não fossem embora nos próximos 30 segundos chamaria a polícia. Devem ter me levado a sério porque finalmente
simplesmente foram embora, provavelmente porque não queriam prejudicar mais a reputação deles, mas antes de irem definitivamente disseram um monte de coisas horríveis sobre mim, autossuficiente para que eu ouvisse. Meu marido não gostou nada disso. Desta vez foi ainda mais difícil detê-lo, mas de alguma forma consegui. Não chamamos a polícia desta vez, mas na próxima vez que fizerem isso definitivamente o faremos sem dar nenhum aviso. Temos sido pacientes demais com eles. Atualização 4. Passaram-se algumas semanas desde a última vez que tivemos notícias dos meus sogros. Mais uma vez fomos ingênuos o suficiente para acreditar que talvez desta vez eles finalmente tivessem aprendido a lição e nos deixariam em paz. Mas é claro, isso é esperar demais da parte deles. Realmente não entendo qual é o problema deles neste ponto. Como se não bastasse se esforçarem tanto para criar drama conosco, desta vez decidiram atacar minha família. Não sei o que esperavam obter com isso, mas foi extremamente insultuoso para mim. Há apenas algumas horas meus pais me ligaram e disseram que meus sogros tinham aparecido na casa deles. Meus pais, é claro, não queriam se envolver em todo esse drama. Então quando meus sogros chegaram os deixaram entrar e os trataram com muita cortesia. Em vez de aceitar isso como um sinal de respeito, eles se tornaram ainda mais desrespeitosos do que tinham sido conosco. Começaram a reclamar de mim diretamente na cara dos meus pais. Disseram a eles que claramente não tinham feito um bom trabalho me criando porque eu era uma menina mimada sem ideia de como respeitar meus mais velhos ou me comportar diante dos meus sogros. Disseram que eu era uma descarada e mal educada e culparam meus pais por isso. Meus pais foram educados o suficiente para não dizer nada a eles, apenas os ouviram. E quando meus sogros terminaram de desabafar, meus pais disseram que eles deveriam ir embora porque claramente não estavam ali para falar com respeito ou ter uma conversa civilizada. É claro que meus sogros também não gostaram disso. Começaram a gritar com meus pais dizendo que agora entendiam de onde eu tinha aprendido tudo. Disseram aos meus pais que não iriam embora até que eu os ligasse para me desculpar com ambos e meu marido voltasse a falar com eles. Eles nem sequer conseguem imaginar que o filho deles não fale com eles simplesmente porque são pessoas horríveis em geral. De qualquer forma, estavam agindo de forma insana e com um senso de direito incrível. Então meu pai disse que ou eles iam embora ou ele começaria a tirá-los da casa, começando pelo meu sogro. Mais uma vez, quando foram ameaçados com consequências, eles saíram da casa, mas em vez de irem embora de verdade, decidiram entrar no carro e dirigir para cima e para baixo na rua dos meus pais, passando em frente à casa deles a cada poucos minutos, provavelmente apenas para intimidá-los. Foi então que meus pais finalmente decidiram me ligar e me informar sobre o que estava acontecendo. Eles não queriam me incomodar enquanto eu estava no trabalho, mas naquele ponto não tinham mais outra opção. Imediatamente liguei para meu marido e contei o que os pais dele estavam fazendo. Quis deixar para ele a decisão de como queria lidar com isso porque eu estava tendo um dia ocupado no trabalho e não podia me envolver. Expliquei a situação e disse para ele cuidar disso. Ele se desculpou e disse que faria. Honestamente, me senti mal por ele porque parece que os pais dele estão se esforçando ao máximo para envergonhá-lo e tornar a vida dele difícil. Se eu afirmasse amar meu filho tanto quanto eles dizem amar o deles, jamais me comportaria dessa maneira. Não faria coisas que só trariam vergonha e humilhação à pessoa que digo amar mais. Mais tarde cuidei de uma reunião com um cliente e não tive a oportunidade de verificar meu telefone nas 2 horas seguintes. E quando finalmente o fiz, tinha um monte de chamadas perdidas e mensagens dos meus pais e do meu marido. Aparentemente o que aconteceu foi o seguinte: meu marido decidiu desbloquear os pais e tentou fazê-los entrar na razão. Eles se recusaram a ouvir e insistiram que até que ele aparecesse pessoalmente e falasse com eles não iriam embora. Essa foi a gota d'água para meu marido. Ele decidiu desligar e chamar a polícia. Então finalmente a situação foi resolvida. Agora ele está considerando seriamente seguir em frente e entrar com uma ordem de restrição contra eles. Ele também aconselhou meus pais a fazerem o mesmo porque claramente os pais dele perderam completamente o bom senso. Pessoalmente, acho que esta é a única solução lógica neste ponto. Temos adiado isso porque meu marido sentia que ainda tinha certos deveres e responsabilidades para com os pais como filho único. Mas agora não podemos usar isso como desculpa porque obviamente eles abusaram disso. Acho que este é o único caminho a seguir agora. Atualização 5. Na semana passada ocorreu todo o incidente com meus sogros assediando meus pais e meu marido decidiu chamar a polícia contra eles. Infelizmente eles foram liberados sem acusações. Não me perguntem por que, já que não faz sentido para mim. Alguns dias depois disso decidimos contatar um advogado. Tanto meus pais quanto eu decidimos que iríamos entrar com uma ordem de restrição contra meus sogros. E fizemos isso há alguns dias. Meus sogros foram oficialmente notificados. Agora, é claro, meu marido também entrou com uma ordem de proteção contra eles. Sei que eles não se importam nem um pouco se não puderem entrar em contato comigo ou com meus pais no futuro, mas meu marido é a única pessoa com quem eles se importam, então eles estão bastante desesperados para fazê-lo retirar a ordem de restrição. Embora seja uma restrição temporária e ainda falte conseguir uma de longo prazo. Em seu desespero eles têm enviado mensagens de texto e ligado para ele de um telefone descartável implorando que ele faça algo a respeito. Eles têm prometido que nunca mais vão repetir esse tipo de comportamento. Eles têm dito que estão muito arrependidos de tudo e que até estão dispostos a se desculpar comigo e com meus pais. E é só isso que é preciso. Tudo o que eles querem é que ele retire a ordem de restrição e simplesmente fale com eles porque ele é o único filho deles. E segundo
eles não podem viver sem ele. Se isso tivesse acontecido algumas semanas atrás, meu marido poderia ter considerado, mas posso dizer que ele não vai mudar de ideia. Sei disso porque nunca o vi tão decidido em relação a algo antes. Depois de tudo que os pais dele nos fizeram passar, acho que fomos pacientes o suficiente com eles. Eles nos deram por garantidos e deram nossa paciência por garantida. Agora é a hora de eles enfrentarem as consequências. Parece um pouco patético saber que eles estão tão desesperados para recuperá-lo, mas no final das contas sei que eles mesmos arruinaram tudo isso. Neste ponto, tudo o que aconteceu durante o casamento parece muito mais leve em comparação. Se eu soubesse do que eles eram capazes, nem sequer os teria convidado para o casamento. Pode soar duro, mas é verdade. De qualquer forma, só espero que eles aprendam a lição e que em breve aprovem nossa ordem de restrição de longo prazo, porque realmente não quero mais lidar com esse drama novamente. Atualização 6. Finalmente conseguimos aquela ordem de restrição contra eles que não é apenas temporária. Felizmente eles não poderão nos incomodar novamente por um tempo. Antes que a ordem de restrição fosse finalizada, eles enviaram um último e-mail para meu marido. Nele diziam que estavam realmente arrependidos por tudo que deu errado. Reconheciam que tinham sido muito difíceis de lidar e aceitavam de todo o coração nossa decisão. Disseram que se íamos seguir em frente com algo tão drástico como isso, então devíamos ter pensado muito a respeito. Não sei se alguma vez foram sinceros ou se aquilo foi apenas uma última tentativa desesperada de fazer meu marido mudar de ideia. Mas fosse o que fosse, pelo menos reconheceram o fato de que estavam errados. Reconheceram um pouco tarde, mas de qualquer forma o fizeram. A decisão sobre a ordem de restrição foi aprovada na semana passada. Durante alguns dias depois disso, meu marido ficou um pouco deprimido, o que é natural porque toda essa situação foi extremamente difícil para ele e eu entendo isso. Então decidi planejar uma viagem de fim de semana para nós dois. Embora tenhamos aproveitado nossa lua de mel, houve uma fase no meio em que ambos estávamos bastante irritados com o que havia acontecido com os pais dele. Desta vez, apenas para animá-lo, o levei para viajar, e quando voltamos ele parecia renovado e muito mais feliz do que antes. Agora só espero que possamos superar tudo o que aconteceu e aproveitar nossa vida sem nos preocuparmos com os pais dele e o que eles possam estar planejando fazer depois. Por enquanto ambos estamos contentes com tudo e esperamos que pelo menos durante os próximos 2 anos, que é o tempo de duração da restrição, não tenhamos que lidar com mais drama. Atualização 7. Meus sogros decidiram incomodar as únicas pessoas que não têm ordens de restrição contra eles, os avós do meu marido. Eles foram à casa dos avós em busca de ajuda para que ao menos meu marido retirasse as ordens que pesam contra eles. Os avós do meu marido disseram que não estavam interessados em se meter nesse drama, mas meus sogros os ameaçaram de voltar naquele mesmo dia mais tarde se não recebessem notícias do meu marido. Então eles ligaram para meu marido e receberam notícias. Meu marido foi até a casa dos avós e esperou lá até que meus sogros voltassem. Ele esperou com sua ordem de restrição, figurativamente falando, porque quando eles chegaram ele saiu filmando com o celular para surpresa deles. A princípio eles pensaram que os avós o haviam convencido, mas meu marido deixou incrivelmente claro que estaria presente na próxima vez que eles incomodassem alguém com esse assunto. Além disso, os advertiu de que apresentaria aquela gravação como prova de que haviam violado a ordem de restrição contra ele. Claro, eles não tinham como saber que ele estaria lá, mas também não fizeram muito para se afastar quando viram. Em vez disso, tentaram raciocinar com ele. Para quem não sabe, se alguém se aproxima de outra pessoa com uma ordem de restrição contra si, o que deve fazer é se afastar imediatamente. Bom, não foi o que meus sogros fizeram, então agora eles têm claro que se voltarem a incomodar alguém por esse assunto, meu marido também estará lá. Eles também começaram a ser bloqueados por alguns familiares, incluindo os avós do meu marido, por hostilizá-los. Quanto à violação da ordem de restrição, ambos foram sentenciados a pagar uma multa de $3.500, embora entre os dois não, cada um. Eles têm cada vez menos opções para nos incomodar, e se chegarem a descumprir novamente a ordem, a pena não será apenas maior monetariamente, eles também poderão enfrentar dias ou semanas na prisão, e isso seria apenas o começo. Então, é provável que não tenhamos notícias deles por um tempo, o que também poderia explicar que esta seja minha última atualização se for o caso.